Hoje, solenidade de Corpus Christi, que nos foi tirado o feriado, né? Mas a solenidade segue, né, nesse dia, conforme nos pediu a igreja, a Santa Mãe Igreja, né? Nosso bispo pediu que celebrássemos com o povo, né? Embora em outro contexto nós faríamos, né, a procissão, né, pelas ruas, como sempre foi feito, né? Corpus Christi começou assim, com a procissão do Santíssimo, né? E os tempos agora são outros, mas a realidade é a mesma. Jesus está conosco, Jesus está presente na Eucaristia. Nós celebramos hoje, meus irmãos, né, não tanto um evento da vida de Cristo, né, como por exemplo a sua encarnação, né, que nós recordamos sempre no Natal, o mistério da encarnação, a transfiguração, a ressurreição. São eventos da vida do Senhor, acontecimentos da vida do Senhor. Nós não estamos celebrando um evento da vida do Senhor, nós estamos celebrando uma verdade de fé a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, uma verdade de fé. E a verdade de fé que a igreja sustenta há mais de 2000 anos, que Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, está presente, meus irmãos. Essa presença é o motivo de estarmos aqui. Essa é a festa que nós estamos celebrando, uma verdade de fé, uma verdade de fé. Em tempos onde a fé está sendo muito prejudicada pelos acontecimentos do mundo, né? E nós vivemos neste mundo, embora não somos do mundo, e nós estamos vivendo também uma crise de fé, fora e dentro da igreja, né? As pessoas do mundo que vão se afastando de Deus, e pessoas também da igreja que também a sua fé tem sido abalada, gente. Por isso é importante voltar, né, ao essencial, voltar às origens da nossa fé, porque a fé não nasceu conosco, né? Nós somos de hoje, a fé tem 2000 anos. E qual é a verdadeira fé? A fé verdadeira não é a fé que nós inventamos, não é a fé que cada um considera, isso é o relativismo. A fé verdadeira, meus irmãos, ela se fundamenta na doutrina dos apóstolos, que nos transmitiram a verdadeira fé e que é conservada na Santa Mãe Igreja e nos é transmitida. E essa fé, meus irmãos, nós temos que prezar por ela, zelar, cuidar, para que as futuras gerações também não sejam prejudicadas. Quando nós, padres, celebramos a missa, gente, tem uma oração que às vezes é por devoção, que põe assim na sacristia, sobre um lugar mais visível, né? Quando o padre se reveste dos paramentos litúrgicos, é uma oração que diz o seguinte: sacerdote de Jesus Cristo, celebra a missa como se fosse a primeira missa, como se fosse a única missa, como se fosse a última missa. É forte, né? Eu lembro a primeira vez que eu celebrei, eu tremia, deu um branco, eu não sabia o que ia dizer, né? Começou a procissão, e eu falei, meu Deus do céu, né? E era a missa ainda em espanhol, né? Porque foi ordenado na Espanha, e eu lembro até hoje, né? A experiência de celebrar a primeira vez, né? Gente, que impressão, né? Que experiência maravilhosa, e ao mesmo tempo, né, que sobrecorre, né, da grandeza de Deus, da pequenez do ministro, né? Estamos tocando Deus, né, trazendo Deus à terra. Gente, né, o sacerdote, nesse sentido, o sacerdócio, embora às vezes nós somos tão indignos, né, mas o sacerdócio, o ministério sacerdotal, gente, é de uma sublimidade mais elevada que a dos anjos. Os anjos não podem trazer Jesus ao altar, o sacerdote pode. Os anjos não podem perdoar os pecados, nem toda a corte celestial. O sacerdote pode, porque Cristo age na pessoa do sacerdote. Cristo age na pessoa do sacerdote. Eu lembro celebrar a primeira missa, a impressão da primeira missa, né? Você lembra como foi a tua primeira comunhão? Né? Que impressão! Porque ao longo do tempo a gente vai, né? A gente vai se acostumando, e a nossa fé vai definhando, vai ficando cada vez mais amortecida, a gente vai comungando de qualquer maneira, participando da missa de qualquer maneira, e nos damos até o luxo de um dia faltar na missa. Não estou com vontade hoje não. Meus irmãos, celebra a missa como a primeira, como a única missa. Se fosse a única missa, sabia que só houve uma única missa na história? Padre, mas a gente não celebra a missa todo domingo? Nós repetimos as celebrações, que atualiza a única missa que foi celebrada. Jesus celebrou uma única missa, e é essa missa que se prolonga esse mistério, porque Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Então, essa única missa, o que é a missa? É o sacrifício de Cristo.
O que é a missa? É a oblação de Cristo que se entrega em sacrifício para a nossa salvação. Ele fez uma única vez. Cristo não morre repetidas vezes. Ele morreu e ressuscitou uma única vez. Portanto, um único sacrifício salvou a humanidade inteira. Só que esse sacrifício se atualiza nas celebrações. Por isso foi a única missa celebrada. Nós ouvimos aqui, né, o relato evangélico. A única missa. E como se fosse a última missa. Como se fosse a última missa. Que impressão nos daria, né, gente? Que sensação também e sentimentos nos traria se soubéssemos que seria a última missa. Hoje. Né? A última missa. Com certeza, nós não participaremos da missa de qualquer maneira. Né? Claro, meus irmãos, né? Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe, né, das nossas limitações, e por isso o Senhor sabe que a gente tem um processo, a gente vai adentrando mais no amor, na devoção, na consciência de tão sublime mistério. Né? Por isso o Senhor, né, nos dá muitas oportunidades de a gente crescer na vida espiritual. Mas temos que crescer, né, gente? Não podemos ficar estacionados, temos que avançar, temos que aprofundar mais no mistério de amor que é a Eucaristia. E não viver a Eucaristia de maneira superficial, de maneira rotineira, de maneira mecânica. E valorizar, meus irmãos, né, tomando consciência da grandeza desse mistério. Porque na missa, que repito, é o sacrifício único e perfeito de Cristo, que nos salvou a todos, a toda a humanidade, todos aqueles que esperaram o Messias, e todos aqueles que vieram depois de Cristo. A salvação, meus irmãos, né, ela atravessa o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os que virão ainda já foram salvos pelo mistério do sacrifício de Cristo. E que se atualiza. Gente, se não houvesse missa nesse mundo, se não houvesse celebração da missa, os demônios fariam a festa. Viu? Nós já estaríamos, meus irmãos, perdidos. O mundo estaria perdido. Uma única missa, né, vale a salvação do mundo inteiro. Essa é a grandeza do mistério. E a missa, meus irmãos, a missa, porque a missa, o que é a missa? A missa não é algo que nós fazemos, a missa é o que Deus faz, é o agir de Deus. Por isso a liturgia é o contexto onde Deus se faz presente. Por isso a liturgia é o coração da igreja. A missa, meus irmãos, né, é a fonte e cume da vida cristã. Por que é a fonte? Porque da missa brota toda a vida cristã. Todo o apostolado, todas as obras de caridade, a evangelização, as instituições de caridade para atender colégios, hospitais, os pobres, tudo brota, né, da missa. Por quê? Porque a missa é Cristo. Porque a missa é a presença de Cristo vivo, que nos transforma nossos corações e transforma o mundo. São Damião de Molokai, eu já citei ele aqui, gente. São Damião de Molokai era um sacerdote belga, né, dos Sagrados Corações, da Congregação dos Sagrados Corações, que se dispôs a ir missionar na Ilha dos Leprosos, em Molokai, que ninguém queria ir, porque era, na época, né, essa doença não tinha cura. Hoje, né, a medicina avançou, mas na época, né, os leprosos dos lugares eram levados para essa ilha. Dizem os historiadores que porque as pessoas que eram contaminadas de lepra estavam condenados a morrer, e o perigo de contágio, né? Então eles juntaram todos os leprosos, disseram que havia mais de 1000 e tantos, levaram para essa ilha e ficaram confinados lá para morrer lá. E São Damião, né, movido pelo zelo pelas almas, né, um sacerdote de Jesus Cristo, né, zeloso pelas coisas de Deus e também pela salvação das almas, ele pediu ir à Ilha dos Leprosos. E as pessoas disseram: mas Padre Damião, né, isso é uma loucura. Ele falou: gente, né, a Eucaristia é essencial para a nossa salvação. Eles não têm Eucaristia. Eles não têm Eucaristia. Eu preciso ir lá, dar a Eucaristia para eles. E ele foi. E a história, sabemos, ele se contaminou com lepra, morreu depois, lepra. E um dos milagres que aconteceu, gente, entre outros, que ele converteu a ilha inteira. Esse é o maior milagre, muito mais que ter curado as pessoas de lepra. Ele curou da lepra do pecado, porque atendeu todo mundo em confissão, converteu todo mundo, e todo mundo passou a comungar com as missas que ele celebrava, né? E um dos milagres que aconteceu é que ele, contagiado com a lepra é uma doença, gente, que ela corrompe a carne, vai apodrecendo a carne, vai comendo a carne. E principalmente nas extremidades, por isso os dedos, né, são as extremidades do corpo, são os que mais sofrem, os dedos dos pés, os dedos nas articulações, vai a pessoa, né, sendo
pois enfim, né? E São Damião, milagrosamente, as mãos dele não tinham lepra. Os dedos não estavam contaminados com a lepra. Ou seja, a lepra, porque os dedos são o primeiro que acontece, que corrói os dedos. E ele celebrou até o fim dos dias dele, mas os dedos permaneceram intactos. Isso foi um milagre que atribuiu a um milagre. E quando ele morreu, né, seu corpo depois ficou intacto, né, foi totalmente limpo da lepra. Gente, o que move uma pessoa a fazer isso? É o próprio Cristo. É a própria força da presença de Cristo em nós, da Eucaristia em nós. Nós estamos vivendo um tempo de crise de fé, gente, né? Onde estamos perdendo, viu, a consciência da Eucaristia, do valor da grandeza da Eucaristia. Está afetando a crise de fé, que também os tempos são tempos difíceis, tempos obscuros, né? De pandemia, de abandono da igreja, de abandono de Deus, de ateísmo aumentando, de agnosticismo, relativismo, todas essas, né, essas modas desses tempos modernos, que o homem moderno se considera que para ser moderno ele tem que ser ateu, né, e não precisa de igreja, de religião, quer saber? E isso tem afetado também a fé da igreja, tem afetado também a fé na Eucaristia também. De que maneira, meus irmãos, né? Porque, olha, o que é a Eucaristia para nós católicos? O mundo não acredita, é o mundo, mas nós somos católicos, nós temos fé. O que é a Eucaristia para nós? A Eucaristia, gente, não é um teatro, não é um símbolo. A Eucaristia é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e verdadeiro, em todos os sacrários da terra. E em cada altar se faz presente pelas mãos do sacerdote, porque o Espírito Santo que age no pão e no vinho, transformando, né, as espécies eucarísticas ali do pão e do vinho, no corpo e sangue do Senhor, né, faz com que Cristo, né, permaneça presente e nos acompanhe ao longo da nossa caminhada neste mundo. E Jesus, quando na última ceia aqui, meus irmãos, está dizendo, né, tomai e comei, isto é o meu corpo, ele não está dizendo tomai e comei, isso simboliza meu corpo. Isso é porque foi dito dentro da igreja, por pregadores, né, que na verdade não é Jesus ali. Na verdade, a Eucaristia não é Jesus. Na verdade, é o símbolo da partilha do pão. Que temos que partilhar o pão com os demais. E Jesus, o que quis ele fazer? Né, dar um ensinamento para os discípulos, que o importante é partilhar o pão com os pobres, com os necessitados. Mas não é ele ali, né? Não, Jesus, gente, convenhamos, né? Isso não é. Esse é o mundo racionalista, moderno, que esse racionalismo entrou na igreja. Onde hoje se fala muito, né? Ciência. É uma espécie de racionalismo também. A fé não conta. A tua fé, a fé das pessoas humildes, simples, não conta. Porque o que conta são os homens de ciência, são os sábios, os racionalistas. E uma pessoa, segundo o mundo, né, que usa a razão, segundo o mundo, os critérios do mundo, diz que, não, que isso é absurdo, isso é uma mentira, isso é uma... E aí dentro da igreja, né, as críticas, os ataques à Eucaristia, pessoas também de igreja começaram também a comprar essa ideia. Acho que não é verdade, né? Que o que Jesus quis dizer é outra coisa. Gente, Jesus está dizendo, isso é o meu corpo. É o meu corpo. Não está dizendo, né? É símbolo. Meus irmãos, Jesus é Deus. Porque se Jesus é Deus, meus irmãos, se Ele é Deus, e é o que a igreja afirma, que Jesus é o Verbo encarnado, essa é a crise de fé maior. Porque Jesus Cristo não é qualquer fundador de religião por aí. Como falou Dom Henrique, que em paz descanse, grande bispo da igreja, né? Que Deus o levou, está na glória dos céus, né? Eu não creio em Jesus porque Jesus falou bonito. Gandhi falou bonito, Buda falou bonito. Falou, eu creio em Jesus porque Ele é o Filho de Deus, o Verbo, é Deus que entrou nessa terra, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E porque eu creio nele, sei que viverei com Ele, porque ressuscitarei com Ele, estarei com Ele para sempre. Mas o que aconteceu? Se deixou a fé no Verbo encarnado para ficar somente acreditando na mensagem, nas coisas que Ele falou. E Jesus falou coisas muito bonitas, assim como Gandhi, e Buda, e Maomé, falaram coisas muito bonitas, só que eles não eram Deus, Jesus é Deus. E Deus quis permanecer conosco, e por isso Deus instituiu a Eucaristia como forma de comunhão com Ele, de estarmos unidos com Ele de maneira muito concreta, através do mistério da Eucaristia. E se é Deus que realiza o milagre, meus irmãos, nenhum ser humano pode dizer o contrário.
Agora, por que as pessoas dizem às vezes o contrário? Porque está perdendo a fé. Estão perdendo a fé. E quando a gente perde a fé, a gente comunga de qualquer maneira. E se eu sou padre e não tenho fé, por que eu vou zelar pela Eucaristia? E vou dizer que para comungar, você precisa estar batizado, ter feito a primeira comunhão. Quem não é casado na igreja tem que estar casado na igreja para comungar. Se faltou na missa do domingo, não pode comungar, tem que se confessar. Mas se eu não acredito, eu vou defender isso, porque eu vou ficar mal com vocês. Porque vocês vão falar, esse padre está não sei o quê. Agora, o padre que acredita naquilo que não é ele que pensa porque ele acha que ele é sábio. Gente, o que a igreja ensina, meus queridos? O que a igreja está ensinando, eu não tenho autoridade para dizer o contrário do que a igreja diz. Porque a fé não é minha, a fé eu recebi. E a fé eu assumi como um tesouro que nos é dado para a nossa salvação. Você recebeu a fé. Então, não, a fé não é passível de interpretações relativistas, de achismos, de opiniões. A fé, meus irmãos, ela vem dos apóstolos. E os apóstolos transmitiu, e São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, que não podemos comungar de qualquer maneira, porque quem come e bebe indignamente do corpo e sangue do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Isso é muito sério, gente. É a palavra de Deus que está dizendo. Porque hoje a palavra de Deus está sendo questionada dentro da igreja. A verdade está sendo rebatida dentro da igreja, e vocês são pessoas de igreja, vocês são católicos. Por isso vocês têm que estar em comunhão com a igreja. Ah, mas o padre ali do lado falou que pode, eu vou lá. Tem padre que não tem fé. Também. Gente, eu lembro lá na Espanha uma vez, né? E é no mundo inteiro a crise de fé que nós estamos vivendo. Eu lembro, era padre jovem, recém-ordenado, né? E aí veio uma pessoa se confessar e estava na estação, segunda união, enfim, né? E aí a pessoa falou, padre, então, né? Eu vim me confessar, aí escutei a pessoa, tal. Aí eu expliquei, olha, tive que dar uma catequese. Falei, olha, minha querida, a situação é assim, a igreja ensina, é muito claro. Você não é uma pessoa que está excomungada, entenda bem o que o padre está dizendo. Você é bem-vindo, as portas estão abertas. Venha caminhar conosco. Todo mundo tem uma caminhada, você tem uma caminhada a ser feita, você tem aí umas coisas a superar, a igreja vai te acompanhar. Agora, meus irmãos, a que custo nós queremos acolher as pessoas, dizendo que tudo vale? Não, não tem problema não, pode vir, né? Os anglicanos fazem isso aqui, ó. Pode ser homossexual, pode ser juntado, pode ser tudo, né? Porque não é Eucaristia mesmo, eles não acreditam mesmo. Agora, nós acreditamos. E aí eu expliquei para ela, expliquei tudo direitinho. E ela sentiu, claro que sente. Porque estava comungando, porque estava participando como sempre e tal. E inclusive, né, ela falou, padre, minhas amigas, as amigas, né? As amigas, né? Brincadeira à parte, né? Que veio aqui, né? As amigas, tem umas amigas aí, que cuidado, né? Padre, minhas amigas comungam todas, padre, lá. E o padre liberou. Eu falei, ó, minha querida, ainda que todos os bispos do mundo inteiro, junto com o Papa, liberasse, não pode. Não sou eu que digo, é a igreja, e a igreja é maior que eu. Então eu não tenho autoridade, gente, para fazer algo que Deus estabeleceu. Eu não tenho autoridade. Eu sinto muito, minha querida, olha, mas essa é a verdade. E a verdade não é algo que eu acho, que você acha. O relativismo é isso, é a verdade da tua situação. Você tem que caminhar para... Enfim, resumindo, a pessoa no final, né? Porque você pode falar assim, nossa, agora que não vai voltar mais para a igreja. Porque o mundo está assim. Se falou qualquer coisinha que contraria, não volto mais, não sei o quê. No fundo, né? Quem está vindo para a igreja, para quê? Nós estamos vindo para a igreja, não é para a gente se salvar? Então, o que a igreja está ensinando? Aquilo que você precisa saber para a tua salvação. Eu vou embora, eu vou embora. É isso que o mundo quer, é isso que o demônio quer. Que você se revolte contra a igreja. Que parece que a igreja é uma madrasta, né? Malvadona. Que não gosta de... E fica mandando na tua vida e dizendo a você, só para te, né? E aí eu, que sou bonzinho, eu vou dizer para você, não, você não, eu te deixo, não tem problema não, né? Meus irmãos, que mal faz isso. Sabe o que a pessoa falou, né? Era padre jovem ainda, falou, padre, muito obrigado. Te agradeço de coração, padre. Olha, me dói, mas agradeço. Porque eu não estava sabendo, né? Que da verdade. Por isso eu vim me confessar. Por isso ela veio se confessar. Por quê? Porque não estava conforme, não estava contente, não estava... Algo da consciência lhe dizia que não estava certo, né? Por isso ela foi buscar o padre. É assim que tem que fazer. Busca o padre, gente. E ela falou, obrigado, padre, siga assim. Não mude, padre. Porque a igreja, eu tenho visto tantas pessoas se modernizando, isso faz um dano enorme.
Porque eu estaria no erro até hoje se eu não tivesse falado. E que bonito, né, gente? Que a pessoa aceitou com humildade a verdade. E você acha que essa pessoa que está buscando, Deus não vai ter misericórdia, vai acompanhar essa pessoa para que supere e salvar essa alma, gente? Pelo amor de Deus. Conheço quantos amigos meus, uma situação parecida, e vem conversar com o padre. Não pode receber absolvição. Não pode comungar, mas conversa com o padre, pede orientação, está na igreja. Tu acha que essa pessoa vai para o inferno? Meus irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. Agora, se a pessoa, em conta do que a igreja diz, em conta do que está ensinando, né, vai fazendo porque se dá no direito e tal, meus irmãos, isso sim é preocupante. Porque é o orgulho, porque é a soberba. E repito, gente, é muito grande o tesouro que nós temos, gente, para nós não cuidarmos. Se nós não cuidarmos, quem vai cuidar? Se nós, padres, que nos foi confiado a tamanha responsabilidade de custodiar a Eucaristia, de ensinar os irmãos para que descubram o mistério maravilhoso da presença de Cristo e que busquem estar em comunhão com Cristo e comungar do corpo de Cristo e que façam o caminho que todo mundo tem que fazer de conversão, de mudança, para poder entrar em comunhão plena e estar, né, unido ao Senhor e se salvar. Eu não posso dizer o contrário, dizer que isso é um símbolo e que não tem problema, que eu libero e que no fundo é falta de fé. Se eu não tivesse fé na Eucaristia, eu diria, não, qual é o problema? Pode repartir para todo mundo aí. E a igreja, meus irmãos, sempre ensinou, né, que a Eucaristia é o maior tesouro que nós temos, porque é o próprio Cristo. O Cristo, meus irmãos, que foi flagelado, o Cristo que foi coroado de espinhos, que cuspiram nele, que sofreu tanto por causa dos nossos pecados. E nós amamos Cristo, por isso estamos aqui. Nós amamos, eu sei que vocês amam, eu sei que eu também amo, mas eu sou pecador, eu luto para não ofender a Cristo, porque cada vez que eu cometo um pecado, é uma chaga no corpo de Cristo. Então a gente não pode se dar o direito, gente, de comungar de qualquer maneira, porque é um dom, não é um direito, é um dom que nos é dado, um tesouro, é Deus Pai confiando a vocês, em tuas mãos, receber o Filho de Deus, e a gente não pode pisotear o Filho de Deus, gente. É isso que a gente tem que entender. Temos que amar muito o Senhor, porque a fé levou a um desamor terrível, a falta de fé, perdão, levou a um desamor terrível, e por isso muitas pessoas têm comungado de qualquer maneira, e culpa também de nós padres, porque não ensinamos mais, porque a gente fica com medo de vocês, a gente fica com medo de falar a verdade, fica com medo de ensinar, porque fica pensando, se eu falar aqui o povo vai embora, se eu falar, mas eu vou estar enganando vocês, eu vou estar mentindo, sobre algo que não me cabe a mim, meus irmãos, manipular, tergiversar, né, e inverter o sentido e dizer que não, porque isso é gravíssimo, isso, e eu vou responder um dia, se acaso me deixar levar por esse modernismo desse mundo paganizado, que tem entrado dentro da igreja, repito, por causa da crise de fé que nós estamos vivendo. É uma crise de fé. Meus irmãos, é muito sério, né? Olha, dúvidas nós temos, gente, crises nós temos, mas sabe como surgiu, só para entender, como surgiu o Corpus Christi, a festa do Corpus Christi, que tem um pouco mais de 700 anos, né? Em que contexto surgiu? Num contexto de contestação protestante, que ainda não tinha nascido o protestantismo, mas já era, né, já estava gestando ali, que negava a Eucaristia. Os grandes debates teológicos sobre, né? E um padre também, né, que também Deus age na história. Houve um padre chamado Pedro, se não Pietro, né, que era italiano, na cidade de Bolsena, se não me engano. Ele tinha sérias dúvidas de fé. Ele, padre, olha só, padre. Não é o fato de ser padre que a gente não tem fraquezas. E ele tinha dúvidas de fé com respeito à Eucaristia. Ele sofria muito dúvidas de fé quando celebrava, porque quando dizia tomar e comer, isso é meu corpo, é meu sangue. Tem que ter fé. E ele titubeava. Será que é verdade? Será que não é? Porque, né? Porque vemos pão, tem gosto de pão, né? Tem cheiro de pão, mas não é mais pão. Porque Deus opera o milagre pela ação do Espírito. Mas ele tinha as dúvidas. E ele sofria muito. E o diretor espiritual, por isso é importante a gente buscar orientação. Ele buscou orientação para superar, né, E o diretor espiritual falou para ele fazer uma peregrinação a Roma. Ele que era da cidade de Bolsena, lá do interior da Itália. E peregrinando a Roma, e nas tumbas dos apóstolos Pedro e Paulo, pedia a graça, né, da fé. Da fé. E ele foi. E aí ele peregrinou e pediu essa graça. E celebrando a missa, parece que na cidade de Orvieto, também na Itália, celebrando a missa, na hora que ele
ele consagrou e tudo. Na hora que ele pegou o pão e partiu, sabe aquele momento que o padre parte, põe um pedacinho no cálice e depois, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento que ele partiu a hóstia, começou a sangrar a hóstia. Começou a sangrar. E a hóstia, né, sangrando e molhou todo o corporal ali, o sanguíneo. Né? E ele ficou ali, pois, né, abismado com aquele milagre diante dos seus olhos. E aí recolheu tudo e ficou sabendo, né, repercutiu o bispo do local, aí recolheram, né, porque era o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Né? E aí o Papa, acho que era Urbano IV, Papa Urbano IV, ficou sabendo da notícia, pediu para levar os panos, né, que estavam manchados com sangue, né? E aí, nesse contexto, surgiu a festa de Corpus Christi. Olha como o milagre também reforçou também a consciência também da igreja inteira, que estava passando por uma crise de fé, de levar Jesus também às ruas e para dar um testemunho para a fé se renovasse na presença de Cristo. Aí começou as grandes procissões de Corpus Christi. Esse é o contexto. E nos anos 90, gente, na nossa época agora, né, pegaram, né, pelos meios científicos de agora, e fizeram análise desse sangue, que ainda se conserva, né, o sangue que manchou o sanguíneo corporal. E fizeram análise desse sangue no laboratório. E constataram que era sangue humano. E constataram que era AB, acho que é AB, né, o tipo sanguíneo, que é raríssimo. Diz que é, no mundo inteiro, diz que é 4% da população mundial que tem esse tipo sanguíneo. E é o mesmo tipo sanguíneo do Santo Sudário de Turim. Que nós fizemos aqui uma apresentação sobre o Santo Sudário, explicando o Santo Sudário. E fizeram análise, é o mesmo tipo sanguíneo. Gente, foi o primeiro milagre eucarístico. E teve muitos outros ao longo da história. Né? Gente, é maravilhosa a nossa fé, meus irmãos. Jesus está, meus irmãos, em todos os sacrários da terra. Agora, a falta de fé nos leva ao quê? Por isso temos que renovar a nossa fé. Você está aqui para renovar a tua fé. Eu estou aqui celebrando com vocês para renovar também a minha fé. Todos nós, nesse tempo difícil que estamos vivendo, de pandemia, onde muitas pessoas foram embora da igreja. Por quê? Porque a Eucaristia deixou de ser essencial para muita gente. Porque as pessoas perderam a consciência do tamanho tesouro que nós temos e o milagre que acontece em cada missa, e se dão o luxo de dizer, eu não preciso, eu não vou mais na missa, porque compara a missa com qualquer encontro de religioso de qualquer outra religião. E por isso nós temos que nos renovar, meus irmãos, né? Porque as pessoas que não têm fé, como são as pessoas que não têm fé? Já viu como uma pessoa, quando você vai nesses lugares que tem igrejas turísticas, né? Assim, igrejas mais belas, e o pessoal entra para visitar, você vê, passa diante do sacrário como se passa diante de um móvel, né? Está ali, passa, né? Olhando, tirando foto, e Jesus está no sacrário. As pessoas, quando entram no católico, primeira coisa, olha, vê a luz acesa, faz um ato de fé. A genuflexão é um ato de fé. Porque a gente tem que fazer a genuflexão bem feita. Quando nós, ministros, o padre, e os ministros extraordinários, nós entramos aqui, fazemos um ato de fé, porque vamos subir ao altar do Senhor, para celebrar o santo sacrifício. A gente faz uma genuflexão, um ato de adoração, reconhecendo a presença do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Gente, é essa fé que está se perdendo. Por isso as pessoas comungam de qualquer maneira. Porque se é um pedaço de pão, eu já fiz a primeira comunhão, padre, eu já posso. Não, gente, se fez a primeira comunhão e cometeu pecados graves, tem que se confessar. Por exemplo, faltou na missa de domingo, não pode comungar. As pessoas faltam na missa de domingo. Gente, a missa é o santo sacrifício de Cristo, o mistério da nossa fé que se atualiza em cada missa, principalmente nos domingos, onde toda a igreja se reúne, né, para a celebração. E aí eu não vou. O mandamento, meus irmãos, não mudou, guardar domingos e festas. Aí volta a outra missa, comungo. Meus irmãos, é muito grave. Mas não se fala mais. Mas o catecismo está muito claro. E como a fé não é uma interpretação subjetiva minha, o padre que pensa assim, eu não estou de acordo. O catecismo diz o quê, meus irmãos? Não sei, padre, não leio o catecismo. Esse é o problema. Tem muitos padres que nem leem o catecismo. Então é muito sério, gente, né? A gente tem que, né, entender. O padre, repito, meus queridos, o padre não está dando chicotada em vocês aqui, não. Vocês não viram que, né? Porque pode parecer que o padre está aqui, né? Eita, né? Aqui não sobrou para ninguém aqui, né? Gente, mas entende como até a pregação hoje é questionada? Se falar, gente, para um católico, você falar que tem que ir na missa domingo, o padre, estou de acordo, claro,
Porque como que não tem que... Tem que ir sim. Para um católico falar, olha, tem que confessar com frequência, principalmente se cometer um pecado grave. Não, padre, claro, de acordo. Tem que estar casado na igreja. Ô, padre, claro. Um católico, isso é o normal. Isso é o normal, é o católico. Ele crê no que a igreja ensina. Agora, uma pessoa que não é católico, ele vai falar, não estou de acordo, não vou, não quero, não obedeço, não estou nem aí. É um ateu. Um ateu, ele não tem por que obedecer à igreja. Ele é ateu. Agora, nós obedecemos à igreja, nossa mãe, que não é madrasta, que não é uma malvadona madrasta, que quer infernizar a tua vida, que quer... É a mãe que nos acolhe, que nos alimenta, gente, nos alimenta. É a mãe que nos gera para a vida nas águas batismais. É a mãe que nos lava os nossos pecados quando a gente vem ferido, né, desse mundo terrível. Não é assim? Hoje o padre estava atendendo confissão aqui a tarde toda. Não é assim? A gente não vem ferido. E o que a gente conta na igreja? Bronca? O que a gente conta na igreja? Né, que dá um monte de bronca ali para você sair correndo de medo, ou um afago, um carinho. E você escuta, teus pecados estão perdoados, filho. Vamos caminhar, levanta, né? Deus é maior que tudo isso. As pessoas que se arrependem encontram o amor, a misericórdia. Gente, a igreja é nossa mãe, é nossa família. Então não se opõe à igreja, que é isso que o demônio quer. Colocar você contra a igreja. Para que você não escute a igreja, não aceite o que a igreja ensina, não obedeça à igreja. E aí nós vamos para onde sem a igreja, gente? Se a fé, né, ela nos transmitiu a nossa mãe. Por isso esse desafeto à igreja, essa rebeldia contra a igreja, isso é demoníaco. Por isso, né, essa situação que nós estamos vivendo aí de afastar muita gente da igreja, exatamente. Porque a gente, longe da igreja, a gente vai escutar tudo que o mundo diz. O mundo relativista, o mundo que é ateu, o mundo que não acredita na Eucaristia, o mundo que não acredita em nenhum sacramento, no que muito menos que Deus entrou no mundo para nos salvar. Esse é o ponto auge, gente, o ponto crucial onde a fé está abalada, né? O mistério da encarnação. Se Cristo é o verbo encarnado, a Eucaristia é Ele. Os sacramentos são verdadeiros. A igreja é fundada por Ele. Se Cristo não é Deus, a igreja é uma invenção de homens. Os sacramentos é um teatro, né? Confessar para um padre, isso é balela. Eu me confesso diretamente com Deus, porque põe por terra tudo que Jesus ensinou. Mas Jesus segue sendo um cara bacana, paz e amor. Para o mundo é um cara bacana, paz e amor, mas não é Deus. Mas se Jesus é Deus, gente, ninguém tem autoridade para mudar o que Jesus ensinou. Nem o Papa, nem eu. E por isso, né, nós temos que ser fiéis àquilo que Jesus ensinou. Os verdadeiros discípulos, eles se tornam discípulos do Mestre e ensinam, né, o que o Mestre mandou ensinar. Não o que eu venho na minha telha dizer, não estou de acordo, eu acho isso, eu acho aquilo, vou dar conta um dia. Uma comunidade como vocês aqui, que o padre está aqui, né, enviado pelo bispo, enviado pela igreja. Que tamanha responsabilidade, gente? É assim que vocês têm que pensar. Rezem pelo padre. E pensar que o padre não tem mais que obrigação de ser fiel à verdade e à doutrina, porque senão o padre vai responder para Deus, e isso é muito sério, né? Então, o padre não está aqui, meus irmãos, para a gente se rivalizar uns com os outros. O padre não está aqui para ser o padre malvadão, que dá bronca, que fala as coisas. Vamos conhecer mais o padre, né? Vamos, né, ser mais irmãos. A Eucaristia, meus irmãos, gera união. Não pode haver união com Deus se eu não estou unido com vocês. Não pode haver comunhão com Deus se nós não estamos em comunhão conosco. Não pode haver comunhão na mentira, né, gente? A comunhão é na verdade. Naquilo que Deus, nosso Senhor, ensinou por meio de Jesus Cristo, né? E essa é a verdade, meus irmãos, que Cristo está presente, que Cristo é Deus e que a Eucaristia é o pão da vida que nos alimenta em nossa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.